Até mesmo os sonhos têm um final. Thomas Müller e Bayern de Munique anunciam o fim desse relacionamento que gerou muita felicidade e alegria para os seus torcedores. E hoje a gente vai falar sobre o Thomas Müller, não somente da saída dele, noticiar, mas também saber onde ele vai jogar e principalmente trazer alguns detalhes táticos desse jogador que, na minha opinião, é extremamente subestimado no futebol mundial. Bora entender! Números de Thomas Müller na carreira pelo Bayern de Munique, lembrando que ele só jogou pelo Bayern nesses 25 anos que ele está no clube, 2008 e 2025 como profissional, né? O restante em categorias de base, foram 743 partidas até aqui, esse número vai aumentar porque ele joga até 30 de junho de 2025, 247 gols, 220 assistências. Eu quero falar um pouco sobre a posição de campo do Bayern e tem muito a ver com esse equilíbrio entre gols e assistências que ele demonstra, tá? Nos números. 32 títulos pelo Bayern, que acredito que vai ser no mínimo 33, porque a Bundesliga está muito perto de ser conquistada pelo Bayern novamente, e um título pela Alemanha, que é a Copa do Mundo 2014. Então, cara, Thomas Müller realmente ganhou os principais títulos que um jogador europeu pode conquistar. Não sei que ele venha para a América do Sul aqui e jogue por uma equipe e vence uma Libertadores, mas 2 Champions League, 12 Bundesliga, Copa do Mundo, Mundial de Clubes, enfim. Não à toa, ele é o recordista de títulos do Bayern, o jogador que mais venceu títulos do Bayern de Munique e um dos mais vencedores também do futebol mundial, tá? E aí, lembra que eu tinha comentado com você sobre a questão de posição? É difícil até a gente descrever, né? Thomas Müller é um meia-direita? Às vezes. É um meia-esquerda? Às vezes. É um segundo atacante? Às vezes também. Um centroavante? Também. Mas ele mesmo se define como nenhum deles, né? Ele não gosta de ser classificado como atacante e não se vê como um. E aí eles inventaram um termo na Alemanha, tá? Que basicamente descreve o que é o Thomas Müller. E ele mesmo adotou esse termo, que significa Raumdeuter, tá? Desculpa meu alemão aqui. Aqui, uma tradução mais informal, tá como intérprete de espaço, mas esse termo Raumdeuter, na sua essência, significa um explorador espacial. Isso mesmo, um astronauta. Thomas Müller nunca foi para a Lua, mas dentro de campo ele é um explorador de espaços. E é isso que eu quero mostrar para vocês a partir de agora. E claro, trouxe aqui um misto de gols e também assistência. Esse primeiro realmente é muito significativo para ele porque foi o primeiro dos 10 gols que ele marcou em Copa do Mundo. Um ponto negativo, eu achava, tá, acompanhando a carreira dele já com meus 30 e poucos anos, que ele poderia bater o recorde do Miroslav Klose 16, mas o Thomas Müller não foi muito bem nas duas últimas Copas do Mundo, e se analisar também, a Alemanha de fato não foi bem nos dois últimos mundiais, 2018 e 2022. Nesses dois, ele acabou não marcando gols, tá? Isso daí foi um ponto negativo que dá pra gente falar. Aqui o Podolski com a posse da bola, e você vê que ele inteligentemente, né, já busca o espaço, né, que é entre os dois zagueiros aqui da equipe da Austrália, seleção australiana aqui. Ele recebe a bola, cara, e olha o drible que ele dá e a batida. E esse drible é curioso, tá? Eu quero até voltar aqui para vocês verem por quê. Porque muitas vezes ele tem um estilo meio caneleiro, né? Por isso que eu considero que é um cara extremamente subestimado, porque apesar de ser um jogador extremamente técnico, ele não tem movimentos técnicos que são bonitos de se ver. Olha como que ele dribla o zagueiro. Você vê que o braço esticado, o braço levantado, parece até um meio desengonçado, né? Mas na verdade não, né? Ele é um jogador técnico, mas talvez não tenha aquela beleza. Igual, por exemplo, você vê o Neymar driblando, você vê outros jogadores como o Eden Hazard driblava, enfim, como o Cristiano Ronaldo no passado, como o Messi dribla. Eles são mais plásticos e o Thomas Müller nem tanto. Só que ele é muito bom em explorar esse espaço, tá? E aí, aqui, esse lance pra mim é maravilhoso pra mostrar como ele é um ótimo explorador de espaço. Ó, a bola lá na direita, se não me falha a memória, era o Ribéry, tá? Aqui. E aí ele já dá opção aqui no corredor, ou seja, se receber o passe, já vai receber nas costas. Ao invés de ele ficar aqui atrás desse zagueiro, tá? E dificultar o trabalho do seu companheiro, ele já abre espaço no lugar onde pode receber esse passe com mais comodidade e mais facilidade para criar jogada. E aí de cara ele não recebe, tá? Até aí tudo bem. Percebam, tá? Apesar de ele estar um pouco escondido, que ele tem um marcador muito próximo, né? E aqui que está o detalhe interessante dele, ó. Olha como ele se desmarca. E claramente a hora que a bola chega no James Rodrigues por aqui, era a época de James Rodrigues no Bayern de Munique, percebam como ele já está com uma posição frontal
e já vai explorar esse espaço que ele já desvencilhou daquele outro zagueirão que estava em cima dele aqui, ó. Olha a distância, você vê? Em questão de segundos, ele conseguiu se desmarcar, já pediu a bola, o Rames Rodrigues observou e o cruzamento vem e olha o passe que ele dá para o Lewandowski. Realmente é um jogo para quem gosta de detalhes, principalmente na questão tática. Ver o Thomas Müller jogar é uma aula de exploração de espaço. Isso aqui é uma aula de exploração de espaço. Vamos ver mais um lance. Isso aqui, quando eu comecei a fazer a curadoria para trazer alguns lances aqui para vocês nesse vídeo, eu vi pelo menos uns 4, 5 gols exatamente dessa forma. Esse eu quis trazer, por quê? Porque é contra o Bayern. Nem dá pra ver muito a movimentação dele, mas olha a técnica dele pra tirar do goleiro, tirar dos zagueiros e fazer um gol. Foi um golaço mesmo, um clássico, né? O Der Klassiker, como costuma chamar os alemães, ó. Cara, ele dá tipo um chapéuzinho no goleiro e deixa os dois zagueiros estatelados. E mais bonito de tudo, né? Trabalhando com as duas pernas. É uma bola difícil de você alcançar. Olha como que ele chega para alcançar essa bola. Ele dá um totozinho direita e esquerda, né? Ou seja, além de tudo, ele trabalha muito bem com as duas pernas. Essa outra assistência para o Lewandowski é maravilhosa. Inclusive, ele foi um dos jogadores que mais deu assistência ao Lewandowski no Bayern de Munique no tempo que ele estava por lá, tá? A imagem tá ruim, mas esse daqui é mais recente do que os outros lances. Recebe a bola do Gnabry ali com a camisa 22, né? O Kimmich, primeiramente. Depois ele dá o passe no Müller. E aí, vamos agora só focar no Müller em vez de focar no jogador da bola. Dá uma olhada como em toda ação ele está sempre pensando em abrir espaço para o companheiro e dar também, gerar uma opção de passe. Você vê que o Gnabry ele vai carregar a bola pelo centro, aqui tem um marcador. Obviamente aqui vocês estão vendo o marcador aqui do Hoffenheim. Ao invés de ele ficar no caminho, né, que o Gnabry pode avançar e tentar uma possível finalização ou qualquer outro passe, ele já abre pela direita, ou seja, dando mais uma opção de passe e também clareando para o seu companheiro conseguir buscar uma jogada ali, uma situação de jogada melhor. A porta se fecha da mesma forma, Thomas Müller percebe que a bola não vai chegar nele. Agora presta atenção quando a bola chega no Kimmich, como ele já vai novamente se posicionando para dar outra opção de passe para outro companheiro. E aí sim, ele recebe com a perna esquerda, isso tudo perna esquerda, jogador destro, tá? Olha o centro da área, aqui a gente tem o Gnabry, aqui a gente tem o Lewandowski, aqui tem mais um jogador aqui também chegando, se não me falha a memória, era o Coutinho. E olha o passe que ele dá de perna esquerda, meus amigos. E aí uma cabeçada maravilhosa do Lewandowski. Para finalizar, vamos mais um lance aqui também. O Müller não é um jogador, nunca foi toda a sua carreira, nos seus 35 anos aí, de fazer grandes golaços. A maioria dos gols deles foi ali mais ali na pequena área, às vezes uma bola chapada de fora da área, como teve um no Mundial de 2014 também, eu acho que contra Portugal ou contra Argélia, enfim. Mas eu quis fazer questão até de homenagear ele nesse vídeo e trazer um golaço dele. E sempre com muito recurso e, obviamente, sempre com um estilo meio desengonçado, que já é característica dele. Sempre, obviamente, encontrando os espaços. Dessa vez ele consegue avançar aqui para cima do zagueiro. Vem o lançamento do Vidal e olha o recurso. Domínio de peito e sem deixar a bola cair no chão. Ele dá uma bike sem olhar no gol, cara. É um golaço, talvez um dos mais bonitos aí da sua carreira, né, com exceção daqueles de driblar o goleiro, aquele do Dort também foi bonito. Mas, cara, vamos voltar pra gente ver de novo, ó. Mata no peito e uma finalização maravilhosa. E agora, tá? Já que eu já mostrei muito taticamente desse jogador que é extremamente subestimado, depois eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Ele é subestimado, poderia ir mais longe, ou talvez poderia jogar num Real Madrid da vida, enfim, sair um pouco ali da Alemanha? Talvez poderia, mas ele tem um amor muito grande, ele já era torcedor do Bayern, como vocês viram aí na capa, criança, né? Então ele realizou realmente um sonho. Para onde vai Thomas Müller a partir desse momento? E principalmente, por que ele está saindo? Primeiro, pelos 35 anos, mas o mais triste de tudo, que talvez seja um erro que todo clube comete, claro que tem toda a exigência financeira, né, de estar sempre ali no verde, mas eu acho que ele poderia ter ficado mais um ano. E segundo as declarações dele próprio, ele gostaria de ter renovado mais um ano. E o motivo da saída dele, basicamente segundo os diretores, os dirigentes, foi que eles acreditavam que tecnicamente já não fazia mais sentido mantê-lo, ou seja, não foi nenhum aspecto financeiro. Realmente eles analisaram como uma saída, né, pensando em prol, né, da questão técnica aí do time. E cara, vendo os jogos, vejam isso, observem os jogos. O Thomas Müller nessa temporada, aqui a gente consegue ver, tá, os números dele aqui, ó, no desempenho atual, que ele praticamente não jogou, tá? Mas todas as vezes que eu vejo em comemoração de gol do Bayern de Munique, momentos ali que o Bayern às vezes
posta ali nas redes sociais ali, mais íntimo dos jogadores, cara, ele é um jogador adorado no elenco, tá? E parece ser um cara extremamente agradável também no trato. Isso, para quem viu o finado Bolívia Talk Show com ele, percebeu. É um cara extremamente de grupo. Então, assim, na minha opinião, acho que a diretoria errou. Poderia ter sustentado ele mais um pouco e ele encerrado a carreira, provavelmente ele vai encerrar daqui uma temporada, ele jogando somente no Bayern. Agora vai dar a escolha, a opção para ele continuar aí pelo menos por mais um ano em outro clube, tá? E aqui a gente vê os números dele como eu mencionei, ó, tá vendo? Ó? Na Champions só 23% de titularidade, 24% só dos minutos em gol, né? E aí ele ainda assim, em 11 jogos, marcou 3 gols e fez uma assistência. Também na Bundesliga, onde se joga mais, ele jogou 24, marcou um gol e 3 assistências. Realmente, os números bem abaixo do Thomas Müller. Mas, infelizmente, ele participa muito menos dentro de campo. Talvez fora de campo, acho que ele daria um bom ânimo, conseguiria dando um bom ânimo para o elenco do Bayern. Até porque, pessoal, um elenco vencedor não é formado somente de jogadores que atuam dentro de campo, somente os 11 titulares e alguns poucos reservas. Envolve muita coisa e é um cara experiente para momentos de decisão, como o Bayern de Munique está passando agora nas quartas de finais da Champions. E aí, para fechar, o possível destino dele, pelo menos do que consta, é na MLS, né? Ele já recebeu um convite aí do Inter Miami de Messi, então a gente pode ver no Inter Miami, que já tem o Mascherano como treinador, Messi, Jordi Alba, Busquets, Luis Suárez e agora Thomas Müller. Loucura, né? Imagina todos esses 5 no auge. Caramba, ia dar muito trabalho esse time. É isso, pessoal. Essa foi a análise do Thomas Müller, um jogador muito cerebral, que eu gosto muito desse estilo de atleta. E eu quero que vocês comentem aí embaixo e, claro, se inscrevam aqui no canal se o Thomas Müller realmente é subestimado ou ok. Ele é esse jogador aí, é um jogadorzinho meia bomba, não é um cara tão bom assim como eu tô pintando nesse vídeo. Valeu? Tamo junto, até a próxima.